Bom dia! Essa mensagem aqui é voltada especificamente para os despertos que têm filhos em fase de educação. Bom, vamos lá. Já deu para perceber por você que a educação é um dos tentáculos do sistema mais nocivo para toda a alma humana. É através dela que somos ensinados a obedecer ordens sem questionar, ou seja, amputar, ou melhor, enterrar o senso crítico, a capacidade cognitiva de raciocínio, o desenvolvimento intelectual e criativo da essência humana. E, enfim, o resumo disso tudo se dá no quê? Se dá numa panelada de sopa de emburrecimento. E qual é o alvo para isso? Óbvio que são inúmeros, como limitar a sua riqueza, a sua economia, limitar a sua língua, a sua compreensão de linguagem, limitar o seu estado social, o acesso às coisas dessa terra, mas o principal, limitar a sua consciência de receber luz e compreensão diante da palavra, diante do verbo, porque óbvio que Deus, ele se compadece e ele não necessita de uma academia, né, para poder revelar a tua verdade e a tua face para qualquer pequenino dessa terra. Inclusive, a sabedoria não está atrelada somente ao domínio da linguagem, enfim, intelectual. Existem muitas pessoas que são realmente, literalmente analfabetas, que são aí da roça do mato, mas têm uma visão espiritual, uma sabedoria muito superior a qualquer um que está sentado numa cadeira acadêmica de autoridade, ok? Porém, de modo geral, sim, a ausência do conhecimento e do estudo, ela dificulta a compreensão de tudo aquilo que vai fortalecer, que vai nutrir o teu imaginário, a tua fé sobre Deus. É quando muitos pais que despertam para a verdade do reino, eles entram numa outra neura, porque sim, eu vou colocar aqui o nome de neura, que é o homeschooling. Claro que tem suas vantagens, claro que em determinadas e exclusivas situações, esse é o caminho ideal, é óbvio, né, gente? Porém, você já se questionou o que de fato Deus quer para esse tempo? O problema é que nós, quando acessamos o conhecimento e a luz acende a escuridão que está à nossa volta, nós caímos na mesma fraqueza que nos derrubou do céu, o orgulho. E a gente acha que a força do nosso braço vai conseguir resolver o BO de 100 gerações para trás. Né? Você acha que você, dentro da sua casa, vai conseguir, pela força do seu braço, o seu modelo ideal para a sociedade celestial. E as coisas não são bem assim. Muitos podem não perceber, mas essa neura de colocar os filhos numa bolha social, educacional, também aos meus olhos é um tentáculo do anticristo. E eu não estou falando aqui sobre a capacidade de você potencializar e entregar o intelecto do teu filho tudo aquilo que lhe é de direito e tudo aquilo que lhe é devido para que ele possa dominar essa terra. Não é sobre isso, e eu vou explicar mais à frente do vídeo, é só você ter paciência e ouvir. Mas estamos vivendo os últimos dias e nos esquecemos que desde sempre Deus também usa das crianças para o seu bom propósito. Você já se questionou o que de fato Deus quer realizar nesses tempos através da vida do teu filho? E se é através da vida do teu filho, você questionou ao pai dele de fato onde ele o quer? O que ele precisa de você como mãe e como pai é apenas auxílio para capacitá-lo, facilitar o seu caminho, direcioná-lo em como falar, proceder, enfim. E agora eu vou dar aqui um pequeno relato de testemunho sobre experiências próprias que eu tive em relação a esse assunto. Pietro, desde pequeno, ele sempre foi uma criança realmente atípica no quesito da inteligência, do raciocínio, enfim. Nós temos que reconhecer que existem dons, que existem sim crianças mais aptas, né, à inteligência do que outras. Simples assim, gente. Se a palavra fala que cada um recebe um dom, eu tenho que reconhecer isso. Ninguém é igual a ninguém. Não é sobre isso. Então, primeiro eu preciso partir daí. Então, desde pequenininho, eu sempre estimulei ele, sempre observando naquilo que ele gostava, sempre dando a ele bons livros para ler, porque sempre tive essa consciência de que a leitura nutre o imaginário, trabalha a força do invisível para que fortaleça a fé naquilo que é real e visível, ou seja, aumenta o vocabulário da criança, né, faz ele ter um raciocínio lógico, um senso de crítica, uma experiência de histórias que não precisa ele de fato viver, mas que vai trazer a ele uma sabedoria, um discernimento de decisões em sua vida real, né? Então eu sempre tive essa consciência, ok? E a partir do momento que meus olhos se abriram para o mundo espiritual, para o sistema, que eu despertei, naturalmente todo pai, toda mãe faz o que quer? Homeschooling. Homeschooling. Porque meu filho é santo. Nós temos que ser um povo separado na terra. Vamos pro mato. Vamos fugir. Vamos se isolar. Naturalmente. Todo mundo passa por esse processo, ok? Mas, conforme ele foi crescendo, e sim, ele foi para a escola, e em casa
eu comecei a dar a ele tudo aquilo que lá ele nunca iria receber, a fortalecer a gramática e a matemática, porque matemática te dá o direcionamento e o raciocínio da verdade. Essa é a função da matemática, viu, gente? Matemática não é só para saber fazer conta, mas é para gerar na alma humana, instigar nela a sede e a busca pela verdade. Ela sabe que verdade não é relativa. Que para se chegar a um determinado resultado, eu preciso de uma sequência numérica e de ordem numérica. Entende? Pronto, você coloca isso no ser humano desde a tenra idade. É dar tabuada, é fazer ditado matemático, ditado gramatical, é conjunção de verbo, é na linha da história, ensinar a régua cronológica, os eventos seguidos do outro, inserir através disso a ordem nessa mente que está se formando desde criança. Junto disso, alinhar ali os eventos históricos bíblicos da nossa história, da história do nosso Salvador, com muita oração, ensinando o orar antes da refeição, antes de dormir, o porquê que se ora, o porquê das leis do reino de Deus, assim como há leis nos outros impérios e reinos e repúblicas atuais, ou seja, a base que ele jamais vai ter lá fora. É isso que eu faço aqui dentro. E a partir disso, gente, o Pietro, ele até então nunca teve oportunidade de estudar numa escola boa, social, tá? De convívio social. E nós também não tínhamos condições de pagar uma escola particular, privada para ele. E aí, óbvio que quando uma criança ela já estuda numa escola que é a pior do bairro, ali também estarão os professores com as piores motivações. Por quê? Porque a escola carrega os piores problemas de uma cidade, né? São os improváveis que estão estudando ali. Então, pra quê? Pra quê, gente, que um professor, às vezes, ele vai se desgastar por algo que não tem o apoio da família, porque uma alma intelectual não se forma somente com uma andorinha em 6, 7, 8 meses. A família tem que estar, assim, inserida com uma intencionalidade para o alvo proposto, que é o quê? Forjar um ser humano racional, intelectualmente, para que ele possa produzir tudo que é bom, que é belo, que é justo, que é nobre. Para qual alvo? Para o alvo do reino, independente de onde o Senhor assim o quiser usar. Ok? Porque não adianta nada eu também ter esse entendimento, encher a criança de livro dentro de casa, fazer o que eu fazia com o Pietro, e no final das contas, para que alvo? Para quê? Só para ele ser o melhor? Só para eu me gabar com listas e mais listas de livros na rede social? Né? Ou seja, eu estou usando as ferramentas que uma criança, que um cérebro necessita para qual fim? Está sendo fertilizante, está sendo esterco para capim ou para árvores que produzam bons frutos. E esses frutos não podem ser produzidos se não estiverem ligados e conectados na fonte da vida, sendo guiados pela força do Espírito Santo. É impossível. Entende? Se a minha casa, se eu como mãe não estiver firmada na rocha que é Jesus Cristo, se o meu despertar para as maquinações do mundo, para a elite globalista social, né, para o emburrecimento educacional, mas se eu, com todo esse aparato e disposição ao meu favor, também não tiver o meu coração alinhado primeiro com o propósito do coração do Pai para a célula, que é a minha família, e depois para o propósito do Pai, que é alinhado para a vida do meu filho, e cada filho é um filho. Nenhum dos seus dedos da mão são iguais, porque que os seus filhos serão. Então não adianta também colocar a patotinha dentro de uma bolha homeschooling e querer dar o mesmo padrão para todas elas. Querer fazer delas a manifestação da sua idealização, do seu modelo de perfeição. Não adianta. Continua na história. Pietro sempre estudou nas piores escolas de todas as cidades que eu já morei. E aí, o que eu comecei a fazer? A minha parte em casa, como eu já disse. E isso começou a refletir, sem ser por imposição, mas porque nele estava sendo integrado. Eu comecei a forjar pedras que edificaram a consciência dele, o ser dele, o caráter dele, a personalidade dele desde pequenininho. E isso começou a manifestar nele dentro da sala de aula. Então, ele levava ideias, ele levava a criatividade para dentro da sala de aula. Ele levava questionamentos para dentro da sala de aula, que começou a tornar as aulas mais dinâmicas. Os colegas de sala dele eram os piores da escola. Através dele, levando bons livros, ele contava a história para os amigos, porque a grande maioria ainda eram analfabetos, estavam no 2º ano, 3º ano, 4º ano, analfabetos. Real, sem saber escrever nome, tá? Ele levava livros, ele contava a história para os meninos. Não só contava, mas como interpretava os símbolos que tinham dentro das histórias para os seus amigos. Ele levava o caderninho e começou a dar aula de matemática para todas as crianças, desde o ônibus que pegava ele na esquina, ônibus público da escola, que ia com aquela multidão de criança pendurada que nem papagaio, né?
Ia pra escola ensinando. Eu lembro que o Pietro tava no terceiro ano, segundo ou terceiro ano, ele dava aulinhas de matemática no ônibus para as crianças da sétima série que não sabiam somar, subtrair, dividir dois números na chave. E ele ensinava. E ele não só ensinava a conta, ele dizia: você sabia que o Criador te deu um mega computador dentro da sua cabeça? Se chama cérebro. Você sabia que o seu cérebro precisa de bons alimentos? Você sabia que a matemática ela trabalha os músculos cerebrais e isso expande a sua capacidade de sentir e enxergar o divino? Você sabia que a matemática te dá poderes mágicos para você enxergar e encontrar a verdade? Ô, gente, eu não tô inventando história, que o Pietro não tá aqui pra vir também contar. Mas quem conhece a nossa história e sabe disso é testemunha, comenta aqui embaixo. Gente, é real isso. E as crianças começou, é verdade, Pietro. Então chegava em casa e falava, mamãe, me ensina matemática. Ou então, se os pais não conseguiam, não tinha essa relação que a maioria, né, gente, casa totalmente desestruturadas, e levou pra escola. Professora, por favor, eu sou capaz, eu sou inteligente, me ensina. Ou seja, o Pietro fez uma revolução dentro da pior escola da cidade. Os professores começaram a ter mais paciência, começou a ensinar contas para essas crianças, elas começaram a aprender. Eu nunca esqueço que o Pietro, ele era indignado porque na escola nunca ninguém tinha feito uma maquete na vida. Como pode, mãe, uma escola não ter maquete? Como pode crianças crescerem sem o acesso a colocar em prática o que tá na nossa cabeça? A gente quer cortar, a gente quer colar. Inclusive tinha uma professora que proibia o uso da tesoura em sala de aula porque ela não gostava de sujeira no chão. Gente, pois é, Pietro fez uma revolução, fez lá. A professora foi obrigada a aceitar o uso da tesoura, foi liberado o uso da tesoura na escola, para essa sala. E no final do ano as crianças fizeram uma maquete linda com a história que elas criaram. Aí tinha uma lição da apostila que era para escrever um livro e a professora, óbvio, ela não queria ter tempo e nem paciência para instruir as crianças primeiro a como escrever. Então, pouco tempo, não dá, né? Em um mês alfabetizar uma sala, né? E principalmente montar um livro. Então ela falou assim, faça uma redação e me entrega. E o Pietro chegou em casa e falou assim, não, mamãe, a apostila fala que é pra fazer um livro. Eu amo ler, mãe. Eu amo colocar no papel tudo que tá na minha cabeça. Eu sou filho de Deus. Eu também sou co-criador. Eu também posso escrever histórias. Eu vou escrever minha história, vou fazer meu livro. E ele fez um livro lindo. Levou pra escola, que inclusive nunca mais devolveram pra gente porque deixaram o livro dele na biblioteca da escola. Mas, por ele ter tido essa atitude, as professoras se reuniram e falaram, não, todos irão também produzir o seu livro na sua limitação, conforme conseguir. Gente, todas as crianças da escola mais improvável, de famílias mais complicadas do bairro, da cidade, produziram livros. E aí? E se o meu Pietro tivesse na bolha da minha idealização, conforme a minha visão, dentro de casa? Porque não é o projeto, o plano de Deus em específico para a vida dele. Pode ser para alguns, e eu já digo que são muito poucos. Mas e para ele? Outro quesito, o medo dos pais. Mas chega lá, o meu filho vai virar bandido igual, vai cheirar igual, vai fumar igual, vai beber igual, vai dar o foroló igual, vai fazer tudo igual que o povo tá lá. Minha filha, você vive ou não vive o verdadeiro evangelho dentro da sua casa? Na sua casa é plantada a semente da verdade ou não é? As suas orações, ela abala a estrutura do céu e é recebida. Quando você ora, você tem autoridade para o céu observar você e te ouvir? Porque aqui na terra, você de fato, a sua casa é justa? Você se aplica debaixo das leis do eterno? Fechando legalidades e brechas que dão direito a entidades, espíritos, potestades, dominadores geracionais para controlar a sua linhagem? Você tem se colocado debaixo da submissão, do cumprimento, das ordens de Deus para que esse poder contrário não tenha mais o domínio sobre a sua vida? Como que anda de fato a sua entrega como filha para o reino? Você também marido, pai? Qual é o exemplo que você dá? E não é só o exemplo daquilo que você fala, é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. É a semente que você coloca na terra no escuro, de noite, quando ninguém tá vendo. É semente de luz? Porque assim, se vocês como família desperta estão realmente vivendo a verdade e a luz a qual vocês acessaram, por que temer? Jesus disse, eu venci o mundo. Se Deus o Pai tivesse essa mesma visão que nós, e ainda usando como muleta o temor, a prudência e a fé, não, somos um povo zeloso. De boas obras devemos ser separados. Se Deus, Adonai, tivesse visto dessa mesma forma, você acha que ele tinha enviado Jesus Cristo, o único santo, imaculado, puro, para vir conviver com esse bando de bandido, com esse bando de mentiroso, com esse bando de gente suja, impura, pecadora, maconheira, drogada, ladra, adúltera? Você acha corruptas? E por que ele enviou? Primeiro, o plano da redenção.
E outra porque o Cristo, ele era a própria manifestação da luz e da verdade. E isso quando de fato é verdade, é sólida, não transmuta para o lado oposto, pelo contrário, influencia o lado oposto a querer ser como você é. Então a igreja desperta. Porque eu, Érica, vejo esse tentáculo dessa manifestação de filho de crente numa bolha no sentido de egoísmo, de uma visão limitada, um cabresto, ainda como um braço, um tentáculo do anticristo. Pode me achar louco o que quiser, gente. Pra mim isso não vai ser incomum eu ouvir isso de vocês aqui. Entende? Qual é o plano de Deus na vida do teu filho? Ah, mas o Pietro, gente, ele sempre teve... Gente, as piores influências nesse ambiente escolar, né, pública que ele teve, as piores influências escolares. Crianças que desde muito pequenas sempre tiveram acesso à pornografia, sempre tiveram um lar totalmente desestruturado, filhos de traficantes. E através da vida do Pietro, Deus manifestou a verdade, a luz, a vida, o perdão, a redenção. E muitas dessas crianças terminaram o ciclo letivo completamente transformadas. Completamente transformadas. Automaticamente, dentro da casa delas, elas começam também a ser pontos de transformação. Porque quem bebe da água da vida não aceita mais água muito suja. Ela começa a cobrar do pai e da mãe um alimento espiritual melhor. Então, para você, pai e mãe desperta, em primeiro lugar, mude a rotina da sua casa. Coloque nos padrões do reino. Limitem telas, quando elas houverem, que sejam de fato com alimentos que vão nutrir a alma e o intelecto dessa criança. Deem a ela livros, mas para que não seja somente fertilizante para capim, mas que sejam ferramentas e fertilizantes para árvores de bons frutos. Aprendam junto. Vai estudar gramática para você ensinar o teu filho a pontuar da maneira correta uma palavra. Gente, isso parece besteira, mas alinha a ordem na nossa cabeça em relação a tudo, principalmente ao mundo espiritual. Ensinem matemática, elas têm que dominar a matemática no papel e na caneta. Nada de calculadora. A calculadora é ferramenta do capeta para a criança ficar atrofiada mentalmente no quesito do raciocínio para amputar a verdade, tá? Porque ela tem já na cabeça dela, eu tenho uma ferramenta que diz para mim o que é. Ela cresce sempre dependendo dos outros para dizer para ela o que crer, o que fazer, o que ler, tá? Estude junto, vai estudar bons livros, você pai e mãe, sobre sexualidade, tem o da Sâmia, que eu sempre indico, maravilhoso pra você entender isso. Vai estudar, vai ler também, vai ler ficção, vai nutrir o seu cérebro, vai nutrir a sua fé, vai correr atrás do tempo perdido daquilo que você não teve, vai aprender a enxergar os códigos. Gente, livros clássicos, literatura clássica é cheia de códigos da eternidade, cheias. Lá no canal do YouTube, eu estou compartilhando a leitura de um dos clássicos e você vê ali a história verdadeira da humanidade encriptada em muitos códigos, praticamente em todos os códigos. Ensine desde criança os seus filhos a amar isso, tá? O verbo, o haja, formou tudo que a gente vê. Nós somos co-criadores, imagem e semelhança do nosso Pai. A palavra que sai na nossa boca e aquilo que ela increpita dentro de nós tem poderes para co-criar realidades, seja de bem, seja de mal. Tá? Então, é isso que eu queria trazer. Para você, pai desperto, mãe desperta. Nutrem seus filhos com tudo aquilo que o sistema escolar lá fora jamais dará. Nem a melhor faculdade da vida que esse ser humano tiver acesso não dará. Vocês já perceberam, o sistema educacional, seja em que nível for de formação, é para emburrecer, é para formar sacerdotes que trabalham e colaborem com o sistema, e não sacerdotes que colaborem com a construção do reino de luz. Um sistema em alta qualidade intelectual, em alta qualidade criativa, em alta qualidade de senso crítico, em alta qualidade de manifestar e transformar uma realidade para o bem. Tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Sejam despertos, sábios. E mais do que isso, não andem segundo a sua sabedoria, mas sejam despertos, tementes, buscando a vontade de Deus em tudo que vocês quiserem e forem fazer. E quando se colocarem à disposição de realizar, que vocês tenham convicção que não é sobre vocês, não é sobre seus filhos, não é sobre o seu status, é sobre o reino. E o reino não diz outra coisa a não ser impactar, transformar e resgatar almas, resgatar os nossos irmãos. Redenção. Redenção de tudo. Espiritual acima de todas as coisas. Redenção da matéria, para que possamos dominar essa terra. Redenção do intelecto, para que ninguém mais possa manipular. Redenção do autocontrole emocional. Aí também tem outro ponto. Os nossos filhos, desde pequeno, em lugares improváveis, ensina a eles a como se portar diante das trevas dos confrontos. Ensina a eles a dominarem a oratória, o convencimento, ou seja, se eles têm convicção que o pai e a mãe está do lado deles para o que der e vier, e que você também está se capacitando à altura, porque os BO vai vir, viu?
Sala de direção escolar será o seu ponto de encontro semanal. Eu estou aqui como testemunha. Se você não dominar aquilo que você ensina para o teu filho mediante as leis da terra, os direitos que ele tem, os deveres que a escola e o governo também têm com você, como que você vai confrontar esse povo? Não tem como. Então se arme e se prepare. E detalhe, eu recebi da minha cidade o direito de fazer o homeschooling se eu quisesse, porque eu cheguei atrás. Para nós, o Senhor deu essa porta. Com liberdade. Mas na hora do vamos ver, que eu busquei a vontade do Eterno, o Senhor falou: até quando os meus filhos, que têm luz, preparo e condições para estarem à frente dessa guerra, irão se esconder? Então, tire suas próprias conclusões com esse conselho de mãe que eu estou dando para você. Beijo, Deus abençoe, fica com Deus, shalom.